Miguel Arcanjo, defendem-nos no combate. Com os anjos, arcanjos e os querubins, venha chefe de toda a milícia do céu, combater a favor da Igreja de Deus. Travaremos batalha espiritual. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve. Fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Olá, aqui é o Padre João Cláudio, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, São Miguel Arcanjo. Eu estou aqui para convidá-los a adquirir o meu livro, Uma Vida de Luta, a incrível história do padre que resgatou a devoção a São Miguel Arcanjo. É da editora Máquina de Livros e escrito pelo jornalista Leonardo Bruno. É um pouco a minha história, a história da minha vida, o meu testemunho de fé, e eu convido vocês a adquirirem, a lerem, a dar para os seus amigos Uma Vida de Luta, que é a minha história, a história da minha vida, claro, resumida, mas muito bem feita, muito bem escrita. E é fácil você encontrar nas livrarias, principalmente no site maquinasdelivro.com.br ou na Amazon ou nas plataformas de internet. Uma Vida de Luta, a incrível história do padre que resgatou a devoção a São Miguel. Acesse arquimigniterói.com. A web rádio Arquimig Niterói apresenta Questões de Fé, com Padre João Cláudio. Oferecimento Kimonos KDF. Espaço 34. Açaí Miguelito, o açaí dos campeões. Sol e Mar Confecção. Caneco gelado do Mário. Sua cadeira quebrou? O magodascadeiras.com.br consertou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom dia, querido ouvinte da nossa web rádio Arquimig Niterói. Sou eu, Fábio Luiz, e esse é o nosso Questões de Fé. Hoje, começando comigo, mas daqui a pouquinho, o Padre João Cláudio estará aqui com a gente, rezando, estará aqui com a gente, compartilhando um pouco e fazendo vocês também respondendo às suas questões de fé. Por isso, já peço para que você possa mandar para nós a sua questão de fé. Estamos aí no meio da quaresma de São Miguel Arcanjo, estamos aí nessa terça-feira, dia 20 de agosto de 2019, hoje um dia um tanto atípico aqui em Niterói, entre Niterói e Rio de Janeiro, vocês viram, né? Foi notícia no Brasil e no mundo inteiro, o sequestro do ônibus aqui na Ponte Niterói, aqui pertinho da gente, que pros reféns, graças a Deus acabou tudo bem, já pro sequestrador nem tanto, mas rezamos pela alma dele, rezamos pelos seus familiares e também rezamos pelo pronto restabelecimento da saúde, tanto física quanto psíquica, daqueles que estavam lá dentro do ônibus da aviação Galo Branco, lá de São Gonçalo. Mas nós estamos aqui no nosso Questões de Fé, estamos ao vivo, são 11 horas e 10 minutos aqui na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. E enquanto você vai aí compartilhando, enquanto você vai aí mandando a sua questão de fé para nós, e peço para que você possa compartilhar os nossos conteúdos, porque sempre os nossos programas ao vivo, nós fazemos ele aqui pelo Facebook e pedimos para que você possa compartilhar. Mas estamos também ao vivo no nosso site e estamos também ao vivo no nosso aplicativo e o aplicativo parceiro Rádiosnet.
Enquanto você vai compartilhando, enquanto você vai mandando a sua questão de fé, nós vamos ouvir uma canção dedicada a São Miguel, já que estamos no meio da quaresma dele, pedindo para que o Arcanjo General possa nos defender de todo o mal, e daqui a pouco a gente volta. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exceladas do inimigo. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades exceladas do inimigo. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que vagueiam no mundo para perder as almas. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. Quem como Deus ninguém, 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 quem como Deus ninguém. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel, arcanjo, combatei, rogai por nós. São Miguel. Hora certa, hora certa. 11h14 aqui na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Bom dia. O céu descerá, o meu protetor, com espada na mão, enviado do Senhor. O mal fugirá, o meu protetor, comandante dos anjos, enviado do Senhor.
pois seguro estou com meu guardião. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. Guardião do paraíso, poderoso protetor, príncipe dos anjos, nosso guia e defensor. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. São Miguel, livrai-nos do mal. Meu guardião, São Miguel, guardião do paraíso. Oh, oh. São Miguel, livrai-nos do mal. Defendei-nos no combate. Defendei-nos no combate. Defendei-nos no combate. São exatamente 11 horas e 19 minutos, horário de Brasília, e nós estamos aqui no nosso programa Questões de Fé. Você pode e deve mandar a sua questão de fé para nós através do nosso Facebook, o Facebook Missa de São Miguel Arcanjo, Web Rádio Arquimig Niterói. Daqui a pouco o Padre João estará aqui para responder às suas questões. Ferido por cravos de espinhos, chagado por meus pecados, sou eu com a lança na mão, o soldado que feriu teu sagrado coração. Despido diante dos olhos, mãe que tanto amou. Sou eu, vejo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados e fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados
olhos da mãe que tanto amou. Sou eu, o beijo que o traiu, toda a dor que ele sentiu, a cruz que ele carregou. Morreu pregado no madeiro romano, por mim sofreu a dor de um simples humano. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha rejeição, como uma rosa esmagada ao chão. Por amor tomou meus pecados, me fez digno de ter salvação. Meus pecados, me fez digno de ter salvação. Crucificado por minha... São 11h23. Quero aqui já mandar um abraço para a Vera Chagas, lá de Belém do Pará, a Resineuda Almeida, o Dimas Santos, o Giuseppe Nakarato, dizendo que conheceu ontem o livro do Padre João Cláudio, que Deus possa abençoar sempre, amém. Ele fala do Rio de Janeiro. O Hilton Rodrigues está aqui com a gente também, lá de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Rosalva Silva, a Wanda Tanta está aqui com a gente também. A Maria Carvalho, de Diamantina, em Minas Gerais. A Grebe Cruz também está aqui com a gente. A Cecília Santos, Iracema Batista de Belo Jardim, também no Pernambuco. Cida Almeida, Mariette Souza, Benedito Geromini. Também temos aqui a Célia Lopes, a Nadir Bussaranho, a Custódia Ramalho, Sandra Silva, Luiz Pop, Lourdes Maria, Duda Moura. Nós também temos a Maria Jerusa Rebouças, a Sônia Regina Queiroz, a Márcia Viana de Maricá, no Rio de Janeiro, a Maria Célia Barbosa e a Gleice Meira Silveira tá aqui com a gente, acompanhando o nosso programa Questões de Fé. Daqui a pouco o Padre João Cláudio estará aqui com a gente. Vida passa pela cruz.
Esse é o nosso Questões de Fé, aqui na Web Rádio Arquimig Niterói. E, como a gente ouviu a canção da cantora Olívia Ferreira, tudo passa pela cruz, nossas feridas, nossas limitações, e nós temos aqui muitos pedidos de oração, né? Nós sabemos que o Questões de Fé é um programa mesmo para responder as questões de fé, mas a gente também aqui não deixa para trás as orações que chegam até nós, né? O programa que eu costumo fazer, né, todo dia, 3 horas da tarde, é o programa de oração aqui da nossa Web Rádio Arquimig Niterói, que é o Gotas de Misericórdia, mas nós não deixamos para trás os pedidos de oração que chegam até nós aqui através da nossa caixa de mensagens, né? Muitas pessoas pedem pelas suas famílias, pedem pelo Brasil, pedem pela nossa cidade aqui de Niterói, nosso estado do Rio de Janeiro, por tudo numa forma mais geral. Mas ontem, no curso de filosofia que eu dou aqui na igreja, né, nós comentávamos ao final da missa que muitas vezes nós não nos aprofundamos naquilo que é de fato a nossa fé. Nós transformamos a nossa fé numa fé meramente utilitarista. Como assim, Fábio? Uma fé utilitarista seria uma fé que apenas se utiliza de alguma coisa enquanto eu preciso dela. Vou resumir de uma maneira muito simples de se entender. A gente só está na igreja, ou a gente só acredita em Deus, ou a gente só pede alguma coisa para Deus enquanto a gente precisa. Se tivesse tudo bem, nem se lembraria de Deus. E é justamente o contrário. Justamente o contrário. Nós devemos estar junto com Deus justamente por aquilo que Ele é. E ponto. Dele ser Deus e dele ter nos feito. A maior ação de graças que nós devemos fazer é justamente a ação de graças pela nossa vida. A ação de graças pelo mundo estar aí. Mesmo que imperfeito, né? Nós vimos, acompanhamos aí pela TV, pelo rádio, pela internet, os acontecimentos aqui da Ponte Rio-Niterói na manhã de hoje. Mas para esse mundo estar aqui, firme, ele tem as suas bases. Foi o próprio Deus que alicerçou essas bases. As escolhas erradas, a má ação do homem é uma escolha do próprio homem. Mas a escolha para o bem foi colocada no nosso próprio coração. É como diz a boa e velha regra de ouro: faça o bem, evite o mal. Por isso, nós não devemos apenas procurar Deus quando estamos precisando dele. Porque Deus, ele não é como se fosse o Papai Noel do shopping que você senta no colo dele e despeja todos os pedidos. Não que não devemos pedir, é claro que devemos. O próprio Cristo nos disse: batei e vos será aberto. Pedi e recebereis. Dá tantos exemplos, dá o exemplo lá da senhora que queria que o juiz lhe fizesse justiça e foi diante do juiz e parecia que até estava importunando ele para conseguir que aquela justiça fosse feita a ela. Mas o que muitas vezes nós esquecemos de fazer é justamente aquilo para que nós, de fato, fomos criados, que é a adoração. Muitas vezes a nossa fé, ela ainda é apenas um acreditar. É apenas eu falar assim, eu acredito em Deus. Mas a fé, enquanto virtude que vem de Deus, enquanto um bom hábito que vem de Deus, ainda não foi desenvolvida. E é isso que nós aqui da Arquimig Niterói queremos ajudar a você fazer. Por isso, nós vamos ouvir... não vamos ouvir nenhuma questão, porque o Padre João Cláudio acabou de chegar aqui nos estúdios da Arquimig Niterói e agora está aqui se preparando. Deixa eu até já colocar aqui a câmera para ele. Vou ligar. Mas, Padre João, bom dia! Bom dia, Fábio Luiz. Bom dia, povo de Deus. Desculpem o atraso. Estou ofegante, subi correndo.
Hoje aqui no Rio de Janeiro foi meio meio tenso. meio tenso, meio complicado. E eu tive que sair cedo. E o trânsito ainda não se normalizou. Por isso que eu atrasei aí meia hora. Mas, com certeza, o Fábio Luiz está aí na área. Estamos aqui com a nossa What Party já em atividade. O pessoal já dando bom dia. Já saiu alguma pergunta aí, Fábio Luiz? O povo já fez perguntas. Importante. Nós estamos querendo... Deixa eu tomar um ar. São 11 horas e 34 minutos, horário de Brasília, aqui no Rio de Janeiro. Já estou abrindo aqui o texto que a gente começou a falar na semana passada, que foi até matéria da nossa homilia aqui nesse final de semana, na festa da Assunção de Nossa Senhora. Ontem não pude fazer o programa, mas quinta e sexta-feira estaremos aqui normalmente e normal, tá? Nosso programa, com certeza, firme e forte. Questões de fé. Fábio Luiz, temos algumas perguntas? Não temos? Eu até esqueci de me desparamentar. Tem uma questão aqui. Tem? A Margarete, lá de Madureira. Madureira. Ela diz assim: gostaria de saber qual é a sua opinião sobre o seguinte questionamento. A ciência pode responder sobre a existência de Deus ou somente a nossa fé? Se eu dissesse que só a fé responde, eu estaria caindo numa heresia condenada pelos sílabos do Papa Beato Pio IX, chamado fideísmo. Então, é óbvio que a ciência ela tem que participar desse processo, né, de reconhecimento, né, mesmo do indeterminado para ela tem que reconhecer que algo, né, que ela ainda não consegue explicar, faz a fundamentação da ciência. E o Papa São João Paulo II, ele fez um documento sobre isso, Fides et Ratio. Não sei se foi 94, 95, não estou me lembrando aqui o ano da Fides et Ratio, onde ela explica muito bem essa relação fé e razão e a relação... 98, gente, estou ficando velho. 98, eu estava terminando a teologia. E não só a relação fé e razão, mas também essa relação ciência e fé. Até porque teologia é uma ciência. É uma ciência, é uma fenomenologia, ela tem um método. Então, é importante, sim, que haja um reconhecimento da ciência, né? E que haja uma fundamentação científica. Uma fé, ela precisa ter uma fundamentação científica e não se pode fazer ciência sem fé. Né? Uma ciência legítima, ela precisa de fé. Aliás, dizia Albert Einstein, né, o grande físico, muita ciência te leva a Deus, pouca ciência te afasta de Deus. Então, eu acho que dá para responder por aí, né? Minha irmã Margarete, lá de Madureira, um pouco essa pergunta que você me fez. E dá uma olhadinha lá na Fides et Ratio, de 98, de São João Paulo II, que inclusive você vai ter muitas respostas a essa pergunta. Tá ok? Tá ok? Então você pode continuar mandando a sua questão de fé, seja desse tipo. Pode perguntar, gente. Se sei de que sei, se não sei de que não sei, pronto. É isso aí. Tá? Nem sempre eu vou citar literalmente o que está num documento, tal ponto, até também para motivá-los a buscar. Mesmo que você não leia o documento, vai lá, entra no documento e vê o índice. Eu gosto muito disso. Eu tenho livros que eu leio no índice e vejo as partes que me interessam naquele livro. E às vezes o livro inteiro eu leio, às vezes uma parte do livro eu leio, a outra parte eu deixo para fazer pesquisa, para buscar respostas.
Então é importante a gente ter essa ligação, sim, tá? Mais alguma pergunta aí, Fábio Luiz? O pessoal está pouco perguntador. Ainda não. Então, eu estava lendo semana passada, aliás, na sexta-feira nós começamos a leitura, eu botei no Google Books, e tem a introdução do livro do Monsenhor Jonas Abib, Céus Novos e uma Terra Nova, da editora Canção Nova. Esse livro que a gente tem aqui, ele tem a edição de 2009, tá? Mas é um livro mais antigo, ele é um livro dos anos 90. Então, a introdução é parte do trabalho também do Dom João Evangelista Martins Terra. Ela inicia com os dois reinos, o reino de Deus, onde ele explica, nós falamos sobre o reino de Deus, com explicações junto à Igreja Católica, dentro do catecismo da Igreja Católica, da Palavra de Deus, do direito canônico. E semana passada nós falávamos sobre o reino também do diabo, o outro reino. E aí a gente viu, né, a partir do texto de Mateus capítulo 4, versículos 5 a 8, né, uma questão. Né, ele começa dizendo uma questão. Então o diabo levou Jesus à cidade santa. Colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, joga-te daqui abaixo. Pois está escrito: ele dará ordem a teus anjos a teu respeito, e eles te carregarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus lhes respondeu: também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Aí ele diz: descaradamente o demônio disse para Jesus: portanto, se me adorares, tudo isso será teu. Jesus então rechaçou a tentação do inimigo, mas não contestou o que ele disse. Se fosse mentira, Jesus o contestaria dizendo: mentiroso, não é isso. Você não pode dizer que estes reinos te foram dados. Tu não podes dizer que os pode dar a quem quiseres. Jesus chama o demônio, nós falávamos isso, de príncipe deste mundo. E o que é um príncipe? É alguém que governa e tem um território sob seu domínio. O demônio não é rei, e sim príncipe. Jesus nunca o chamaria assim se ele não fosse de fato. E você pergunta: mas como isso aconteceu? Como sabemos que Deus sempre confiou missões aos anjos? Conhecemos, por exemplo, pela Bíblia, as missões do anjo Gabriel e do arcanjo Gabriel, do arcanjo Rafael. Por isso a palavra anjo quer dizer mensageiro. Aí citamos aqui o Salmo 102, versículos de 20 a 22. E aí ele começa a contar aqui, nós falávamos, né, da missão que Deus deu a um serafim, né? Uma grande missão a um serafim de maior sabedoria, inteligência e beleza, Lúcifer. E qual era a missão de Lúcifer? Entendeu? Nós falávamos isso: preparar a terra e a humanidade para a implantação do reino de Deus. Ele era uma espécie de um precursor, né? O reino de Deus ele já existia nos céus, mas ele também quis criá-lo, Deus quis criá-lo na terra. Assim, além dos anjos, quis também que nós, humanos, que somos feitos de matéria, participássemos desse reino. Justamente para isso ele mandou seu filho, Jesus, que seria o rei, o senhor deste mundo. O Pai deu de presente a seu filho este reino para que o governasse. Então, a primeira parte da introdução, ele fala do que é o reino de Deus. E agora aqui ele vai explicar, né, como é que se fez essa história do reino de Deus. E aí ele diz aqui que ele dotou Lúcifer de muitos dotes e anjos, a fim de preparar a humanidade para receber o Filho de Deus. Porém, quando revelou a ele seu plano de enviar Jesus à Terra como ser humano, humilde, Deus amava tanto a humildade que quis que o seu Filho se fizesse homem também, para viver e falar do nosso jeito, e que serviria tanto ao Filho de Deus como à mulher que daria a luz a ele,
o anjo explodiu e disse: agora não. O anjo aqui, no caso, é o serafim Lúcifer. De jeito nenhum. Agora não. Feito um homem humilde, pobre, um humano, não. E muito menos essa mulher. Ela vai ser mãe de um homem. Não vou servir a ele e muito menos a ela, de forma alguma. Então eu estava explicando que isso aqui, gente, é uma teoria teológica, claro, não é um dogma, tá? Você não precisa acreditar piamente nisso. Mas é importante que você conheça uma teoria. Por isso que a gente viu na missa do domingo, né? Porém, desde do livro de Maria, mulher do Gênesis, ao Apocalipse. Porém, inimizade entre ti e a mulher, ele fala para a serpente. E a mulher e o dragão, no livro do Apocalipse, foi a primeira leitura do último domingo, agora da festa da Assunção. Inclusive, na carta de São Paulo aos Coríntios, a segunda leitura, falava sobre o novo Adão. E um novo Adão não pode existir sem uma nova Eva. E quem é essa nova Eva? Maria Santíssima. Temos perguntas, temos comentários. Temos perguntas. A Dilma Gonçalves pergunta: Padre, o que quer ou o que significa uma missa de sétimo dia para uma alma? Bem, uma missa em sufrágio de uma alma é sempre importante. São orações, são graças, é o sacrifício redentor de Cristo sendo celebrado na intenção da paz daquela alma. Sobretudo porque a gente aqui na Terra não tem certeza se aquela alma alcançou o céu, a não ser que Deus mande sinais, através não só da investigação de um processo de beatificação e canonização. A gente não tem uma certeza, um milagre que possa ter acontecido como um sinal, um milagre feito por Deus como um sinal para que aprove que aquela alma esteja no céu. Então a gente presume que aquela alma precisa de oração, para que ela encontre, se caso esteja no purgatório, logo a salvação, o alívio e a salvação. E caso ela já esteja no céu, claro que essa intenção ela é encaminhada para outras almas. Então a igreja, ela vê por bem rezar, sim, pelos nossos entes queridos falecidos, para que eles encontrem a salvação no tempo de Deus, no tempo deles. Até porque o tempo na eternidade não se conta como a gente conta aqui. A gente conta o tempo aqui cronologicamente. Na questão da espiritualidade, do espiritual, é o kairos. O tempo significa kairos, é graça. Então, a gente intercede pelas almas, que se purificam e se preparam para ganhar o céu, ou aquelas que já vão direto para o céu, mas que mesmo assim encaminha-se essa oração na intenção dessas almas. Acho que dá para explicar assim de uma maneira bem simples e didática isso. Mais alguma pergunta? Temos aqui, tem um relato com uma pergunta no final, eu vou lê-la integralmente. A Rosemary Matias, lá de Russas, no Ceará, diz: Padre, meu filho, depois do falecimento do pai, está muito afastado da igreja. Ora está falando que é da crença budista, ora vai falar que o pai está no centro, que vai falar com o pai no centro espírita. Eu falei para ele que ele está perdido e que precisa rezar, conversar com Deus para se encontrar. Não pode dizer não, porque ele diz que é demais e que não precisa tentar mudar sua cabeça. Sempre digo que Deus é o caminho certo a seguir. Sou católica e sempre criei levando a casa de Deus. Ele foi por um bom tempo coroinha, mas abandonou a igreja e isso me dói muito. Como devo agir nesta situação? Eu acho que você está agindo como mãe. Você está agindo como alguém que conhece o seu filho. Acho que você está agindo certíssima. Com prudência, com serenidade, com tranquilidade, sabendo que o problema em si do seu filho não é religioso. Ele esteja se refletindo na religiosidade dele. Talvez a religiosidade, essa busca de uma resposta,
seja a ponta do iceberg, né? A gente está vendo aí um jovem, um adolescente que precisa compreender de maneira muito clara o sentido da vida e o sentido da morte. E ele não está encontrando alguém que fale de uma maneira, a não ser em você, mãe, né? Mas uma maneira clara, didática e que possa trazer alívio e contentamento para a alma do seu filho. Por isso que ele está indo buscar em outros lugares. Se alguém que tem uma profundidade, uma espiritualidade, né, poder conversar com ele, eu tenho certeza que ele vai entender que a própria fé dele tem explicações claras para o que está acontecendo. Mas a gente está vendo também aí um sofrimento, uma dor emocional dentro dele muito grande e que está sofrendo, ele está pedindo ajuda, ele está precisando de respostas, tá? Se puder trazer ele aqui para conversar, né? Não sei se eles são daqui do Rio, né? Ou procurar um sacerdote. Nós somos do Ceará, de Russas, no Ceará. Então, procura o padre da sua paróquia, veja se há possibilidade do padre ou alguém esclarecido da nossa doutrina católica que possa dar a ele um conforto, uma explicação, né? Até porque o budismo ele é uma outra vibe que não tem nada a ver com ressurreição, muito pelo contrário, nega completamente isso. O budismo ele nega a materialização, a matéria, a imortalidade da alma, não tem nada a ver, né? Então ele tem que buscar realmente uma resposta dentro da própria fé, ele que foi coroinha, né? E é melhor fazer isso, né? Antes que alguém possa colocar na cabeça dele respostas assim que não sejam honestas intelectualmente. Tá bom, irmã? Eu espero que tenha respondido, né? Mais uma pergunta. A Sônia Regina Queiroz, acho que é daqui do Rio de Janeiro, ela pergunta: Padre João, bom dia. Bom dia. O senhor acha que o ocorrido hoje no ônibus foi desequilíbrio emocional ou falta de Deus no sequestrador? Eu vou ter que emitir opinião de assuntos jornalísticos. É isso? Bem, estou entendendo bem. Eu acho que isso denota que a nossa sociedade está doente. E denota que a gente está doente por dois motivos. Primeiro, por ver uma pessoa, né, um ex-policial, e nós falávamos exatamente sobre isso. As doenças emocionais que estão abatendo e abalando ex-policiais, a pressão, existem doenças, o número de suicídio dessa classe, até os próprios padres, tá, gente? Nós temos uma doença chamada síndrome de burnout, que está sendo estudada e que atinge policiais, bombeiros, líderes religiosos, até políticos, tá? E, por outro lado, a gente também vê uma sociedade que está doente, que comemora a morte de alguém. Parecia gol do Maracanã, salvou muitas vidas, acabou com a vida daquela pessoa e pronto, e aquilo está atrapalhando a nossa ida para o trabalho, e as pessoas olham aquilo não como um drama pessoal, entendeu? É muito difícil a gente analisar um fato, até porque eu não estava a par, assim, nem acompanhando o que aconteceu, mas eu acredito que denota que a nossa sociedade está doente. Vocês viram? Ele não era policial, não. Ele se identificou como policial para parar o ônibus, mas não era policial, não. Mas, com certeza, tem um transtornozinho bipolar aí forte, uma tendência suicida, depressão. A mãe do sequestrador falou com o governador, até pediu desculpa, porque de fato ele não estava muito bem mesmo. Não estava. A arma era de brinquedo, inclusive. Cara. Então a gente vê que a pessoa está vivendo um processo de doença e a nossa sociedade está assim. Vocês viram domingo? Você viu, Fábio? Domingo no Fantástico, a reportagem do Drauzio Varela sobre transtorno de bipolaridade e depois o suicídio. Então, a nossa sociedade está doente, né? E a doença da nossa sociedade está muito clara aí nesse sentido, né? Não é só essas pessoas que cometem esses atos. E eu não estou querendo vitimizar a pessoa, tá? Não.
Ele cometeu um crime, né? E infelizmente, né, deve ter sido dado a ele a chance de poder reverter a situação. Ele colocou a vida de outras pessoas em risco. E isso acontece, mas isso também é doença. Tem muita gente que tem a psicopatia nesse ponto, de colocar a vida do outro, de destruir a vida do outro, de perda do valor da vida. É doença. E tem muita gente que possui isso em graus menores ou em graus maiores e que nem sequer procura fazer um tratamento. Então eu procuro olhar por esse lado. E aí, isso aí é um gatilho para o espiritual? Com certeza. E às vezes até o espiritual é um gatilho para essas doenças. Também tem esse outro lado. E que eu digo para você, eu não posso fazer uma análise de um caso que passou hoje e generalizar. É caso por caso. Que tem que ser estudado, que tem que ser avaliado, que tem que ser olhado, para que se vejam soluções que possam ajudar realmente em tratamento. Ok? Eu acho que deu para... deu para entender, né? Hoje gravamos a Quaresma de São Miguel em alemão, já está gravado, mas vamos editar ainda. Eu consegui a música em latim. Conseguiu? Tem uma música muito legal, feita nos Estados Unidos, em latim. Depois eu vou te passar uma coisa meio rock and roll também, mas em latim. E nós vamos gravar hoje, se Deus quiser, se tudo der certo, depois do almoço, a Quaresma em latim. Então ainda hoje, ou no mais tardar amanhã, entra em latim e alemão também. Alemão. Patrick está aí, né? Tá, acho que, não sei se ainda tá. Ele vai almoçar comigo. Patrick é nosso, Patrick Fischer, nosso alemão. Deixa eu mostrar um pedacinho aqui. Ainda tá crua a gravação. Olha a gravação em alemão da Quaresma de São Miguel. Gravamos agora. Aliás, eu estive ontem com o carro. Cadê? Die Mostra. Bosheit und die Nachstellungen des Teufels sei unser Schutz. Gott gebiete ihm, so bitten Essa é a oração de São Miguel. Du aber, Fürst der himmlischen Herrscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die in der Welt umhergehen, um die Seelen zu verderben. Durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Amém. Olha, em alemão, viu, gente? É os alemão aí, né? Gente, não é bem esse alemão, tá? Que a gente tá falando, é o original, né? Mas estamos aí a Quaresma de São Miguel em alemão. Meio-dia tem Quaresma de São Miguel, então só você acompanhar. É, só acompanhar. Daqui a pouquinho, tá, gente? Daqui a 5 minutos. Vocês me desculpem, hoje tá num tempo menor. Mas ontem eu estava conversando com o Dom Orani. Dom Orani foi brincar com a gente. O Dom Orani, tem dias que vocês entram... Passa um pouquinho do tempo, né? Do programa de vocês. Eu falei, por que, Dona Orani? Porque eu tô subindo a escada para rezar, né? Aí ele começou a brincar. Eu falei, não, Dona Orani, isso aí é o fenômeno, é o rádio. O rádio, as pessoas gostam de imaginar o senhor subindo as escadas, indo fazer o Ângelo às 6 horas da manhã. Padre, eu acho que ainda dá tempo, tem mais uma questão aqui de fé. Vamos lá, mais uma questão de fé, se eu souber, respondeu, né? A Adriana daqui de Niterói diz... O que me poderá acontecer como católica se eu não quiser ir mais às missas? Estou muito desacreditada de tudo e de todos. Me dê uma palavra, padre. Uma palavra? Ela quer um poder de resumo, né? Uma palavra. Como é que é o nome dela? Não necessariamente uma palavra. Não, vou dar. Ela pediu uma palavra, eu vou dar uma palavra. Adriana daqui de Niterói. Adriana, uma palavra. Perseverança. Perseverança. Não desanima. Entrar para o caminho de Deus é carregar a cruz de todos os dias. É um fardo que só Jesus torna ele leve. Quanto mais o mundo quer fazer a gente, quer colocar cangalhas em nós, pesos sobre os nossos ombros, sobre a nossa cabeça, tá? Mas só Jesus pode tirar esse fardo pesado das suas costas. Perseverança, tá? E se você mora aqui em Niterói, dá um pulinho aqui na nossa missa, vem aqui com a gente, vem conversar com o Padre João, né? Vamos falar sobre isso com mais tranquilidade, com mais serenidade, sem apenas uma palavra, com um pouco mais de uma palavra, a gente pode conversar
E eu tô aqui toda quarta-feira. Amanhã, gente, eu talvez não esteja. Eu vou ter um compromisso à tarde. Surgiu um imprevisto, tá? Então amanhã à tarde eu não devo estar aqui, tá? Mas aos sábados eu tô aqui de 2, 1h30, tá? Eu tô por aqui, sempre, tá? 1 minuto? A quaresma de São Miguel. Então vamos terminar, né? Vamos dar a bênção final. Já vamos começar. Eu já vou partir ali para o nosso almoço. E com certeza eu quero pedir por vocês nessa quaresma. Hoje dia 20 de agosto, então é o 5º dia. 6º dia. 6º dia, é verdade. Que a gente começou no dia 15, então é 6º dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Fiquemos agora então com a quaresma de São Miguel Arcanjo. A Web Rádio Arquimig Niterói apresentou Questões de Fé, com Padre João Cláudio.